eu não contribuo para o INSS. E agora? Agora tem que começar a contribuir para o INSS. Por quê? Porque tu não vai ter a sua aposentadoria, ou benefício, ou pensão por morte, se tu não começar a fazer a sua contribuição. O não pagamento de INSS não gera direitos. Na verdade, tu não vai conseguir te aposentar, gerar pensão, nada se tu não tiver o pagamento. E de quem é essa responsabilidade? Para quem trabalha de carteira assinada, essa responsabilidade é da empresa. A empresa vai fazer o desconto e vai recolher o INSS. Mas para você que é autônomo, empresário, dentista, engenheiro, médico, que trabalha por conta própria, a responsabilidade do pagamento do INSS é seu. Você que tem que fazer o recolhimento. Não é a empresa que vai fazer por ti, na verdade, é o autônomo que vai fazer. Na verdade, ele vai determinar o valor que ele vai pagar, vai fazer todo o seu planejamento, vai ver quando que tem que começar a pagar, porque tem que começar quanto antes melhor, e o valor. Então, a pessoa que é responsável pelo seu pagamento, né? E também, diferente de quem trabalha meio turno numa empresa e no outro turno tem o seu consultório, o seu escritório, ele vai poder fazer uma complementação de pagamento para ter uma aposentadoria de valor maior, que isso vai impactar no seu valor de aposentadoria. Então, também é importante nesses casos fazer a contribuição. Tem muitas pessoas que às vezes me relatam: Daniela, eu não vou fazer essa contribuição. Por quê? Porque o INSS está quebrado, porque é muito tempo, eu não vou receber nada. Então, assim, é muito mais fácil uma empresa, né, uma empresa privada, um banco privado quebrado que o INSS. O INSS a gente tem mais garantia, a gente tem mais um resguardo, a gente tem mais benefícios que a gente pode receber do INSS do que de uma empresa privada, né? Por exemplo, se eu ficar doente e eu pago meu INSS, eu vou ter direito a um auxílio-doença. Se acontecer alguma fatalidade, eu também vou ter direito à pensão, meus filhos, o meu esposo. Então, o INSS, ele me dá uma cobertura maior de benefícios. Então, por isso que é muito importante a gente ter, né, o INSS, porque além de todas essas garantias, a gente vai ter uma velhice mais tranquila, a gente vai ter mais qualidade de vida, a gente vai conseguir fazer coisas que hoje a gente não faz em função da correria, em função que a gente quer trabalhar para poder ter uma vida mais de qualidade. A gente quer depois na velhice poder usufruir isso, só que a gente tem que fazer o nosso recolhimento de INSS. E quanto antes a gente fizer, melhor. Por quê? Porque isso vai influenciar no valor da nossa aposentadoria e no nosso tempo de contribuição. E como é que eu faço isso? Eu que nunca contribuí. Na verdade, a gente tem números, que é o PIS e o NIT. O que é o PIS? O PIS é o Programa de Integração Social e o NIT é o Número de Identificação Social, tá? E ele se encontra lá na nossa carteira de trabalho, tem o nosso número ali, tá? E com base nesse número que a gente vai fazer os nossos recolhimentos, porque daí vai ser vinculado lá no INSS e esses recolhimentos vão vir para nós. Agora, quem não tem carteira de trabalho, que às vezes a pessoa já é empresária, autônomo, não tem carteira de trabalho, ela vai gerar esse número direto no site do INSS ou direto no aplicativo do meu INSS e também pelo 135. Após ter esse número, a gente vai gerar guias de pagamento. Essa guia ela pode ser gerada pelo site do meu INSS ou ela pode comprar um carnê, né, e preencher 12 meses e durante 12 meses ela vai fazer esse recolhimento. Então isso é o que o profissional liberal tem que fazer. Ele tem que fazer esse pagamento, que pode ser por guia, que pode ser por carnê. Daí a gente vai ter que ver qual alíquota de INSS a gente vai pagar. Porque o INSS tem vários valores, tá? Ela pode ser 5%, ela pode ser 11% ou ela pode ser 20%. Então, isso vai depender do tipo de aposentadoria que a gente quer
E o valor também que a gente quer de aposentadoria, a gente já tem que estar com ele definido para poder fazer o preenchimento correto dessa guia de INSS, tá? E outra coisa, muita gente pensa, eu não fiz o recolhimento agora, eu posso fazer depois? Não, não pode. Tem muitos casos que tu não vai poder fazer o recolhimento de INSS atrasado. Então, por isso que tem que fazer na época certa, para não dar problema depois na tua aposentadoria, tá? E agora eu vou te dar 2 exemplos que aconteceram aqui no escritório. Na verdade, ele é público, na verdade, é com relação à Receita Federal. Desde 2018, a Receita Federal, ela tem feito fiscalizações, tá? Com relação aos autônomos, aos contribuintes individual. E essa operação lá em 2018, ela se chamou Operação Autônoma. Por quê? Porque os autônomos, eles têm obrigação de fazer o recolhimento de INSS, sob pena de estar cometendo crime, que pode ser até um crime de sonegação. Por quê? O autônomo, né, eu vou dar um exemplo, por exemplo, um advogado, vai lá, trabalha, fatura, tem dinheiros entrando todo mês, tem clientes, tem pagamento de honorários e faz declaração de imposto de renda e ele não paga nada de INSS. Como isso? Não pode. Se tu tem rendimento, se tu trabalha e tem renda, tu tem que ter contribuição de INSS. Então, contribuinte individual, autônomo, a pessoa que presta serviço para pessoas físicas que tenham renda, ela obrigatoriamente ela tem que recolher o INSS, sob pena de ser autuado pela Receita Federal. E daí a Receita Federal vai te mandar uma notificação e vai fazer com que tu regularize o teu pagamento de INSS, né? Daí tu vai ter que colocar em dia teu INSS, pagar os atrasados, muitas vezes é com multa, com juro. Então tudo isso também nos prejudica, né? E prejudica muito e a gente tem que ter essa consciência. Que na verdade não é uma coisa ruim pagar INSS, né? A gente tem que começar a entender que o pagamento de INSS é bom, ele é bom. E além de ser bom, né, ele vai nos dar uma garantia, vai nos dar qualidade de vida, vai nos dar todos os benefícios da gente ter planejado quanto antes a nossa aposentadoria. E também tem essa agravante da Receita Federal, que se a gente não vir a pagar, a Receita pode vir a nos cobrar, né? O outro exemplo que eu falei é de um empresário que eu atendi aqui no escritório, né, que não se preocupou com a sua aposentadoria, se preocupou, né, com a sua empresa, e quando chegou o período de se aposentar, aquele período que ele tinha de empresa, ele não tinha feito recolhimento e alguns períodos ele fez de recolhimento baixo. E agora a gente teve que entrar com processo administrativo, com processo judicial, e a gente está tentando pedir para ele pagar os atrasados, mas não está sendo fácil, está bem complicado. Esse processo ele ainda está em andamento, mas para te ver, é um processo que está 2, 3, 4 anos aí que eu vou brigar na justiça para tentar essa autorização. Então, se a gente fizer de forma correta, fizer o pagamento, né, a gente vai antecipar a nossa aposentadoria, a gente vai ter mais qualidade de vida. Então, isso é todos esses cuidados que a gente tem que ter. E a gente tem que tirar um tempo para cuidar da vida da gente. Porque se a gente não tirar esse tempo, depois vai fazer falta. Quando a gente chegar lá na idade da aposentadoria, a gente vai ver que isso deu falta, que isso está fazendo a diferença, né? Por quê? Porque isso vai fazer antecipar a tua aposentadoria, vai fazer estar mais organizado. Daqui a pouco a gente não vai nem precisar entrar com o processo judicial, que é o que a gente não quer. A gente quer chegar no INSS, poder encaminhar o pedido de aposentadoria, tá tudo certinho e logo ali já sair a nossa aposentadoria, conforme a gente planejou. Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer as contribuições de forma correta e do valor correto. Tá? Uma coisa que às vezes o pessoal fala, Daniela, mas eu vou pagar e se o INSS quebrar? O INSS não vai quebrar, né? O INSS, a gente tem garantia, tem o governo, tem o Brasil, tem a nossa economia, então muito, né, que 0,1%
que aconteça algum desastre, mas não vai acontecer, a gente tem muito mais garantia. Agora, o INSS também nos dá outros benefícios além só da aposentadoria. Ele pode nos dar um auxílio-doença, uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez, né? Tudo isso o INSS pode conceder pra gente, né? Então, não é só na aposentadoria que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na nossa garantia da vida profissional, porque ninguém tá livre de acontecer alguma coisa, de ficar doente, de acontecer alguma fatalidade e de precisar do INSS. Embora a gente pague o INSS pensando só lá no nosso futuro, mas a gente também tem que pensar no agora. Por quê? Porque nos dá mais tranquilidade, nos dá mais qualidade, né, nas nossas ações, nas tomadas de decisões. Por quê? Porque a gente fica mais tranquilo, a gente sabe que se acontecer qualquer coisa, a gente vai ter um suporte financeiro do governo para a gente conseguir se manter. Porque tu imagina se a gente não tiver nada de pagamento de INSS. O governo não vai vir e vai te pagar um benefício, um auxílio-doença, se tu não tem recolhimento. Às vezes as pessoas às vezes têm essa ilusão que não contribuindo vão ter direito. Não vão ter direito. Só tem direito ao INSS quem faz o seu recolhimento. Ah, mas eu vou receber uma miséria. Depende do valor que tu vai contribuir para o INSS. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E outra coisa que às vezes a gente tem que analisar também, né? A gente às vezes investe em ações, em outros tipos de investimento, isso daí é muito mais perigoso. É muito mais perigoso uma empresa privada, numa crise, né, daqui um pouco, quebrar e eu perder todo aquele dinheiro do que o INSS. Então a gente tem que ter essa consciência, né? E a gente às vezes fala, ah, mas é muito tempo para mim pagar. Não, não é muito tempo. Se a gente depois fizer cálculos e projeções, o valor que tu vai investir no INSS, logo ali depois tu vai tirar. Não é muito tempo que tu vai fazer de contribuição, né? E a função, eu vou começar a contribuir muito novo, é bom. Porque quanto mais novo a gente começar a contribuir, antes a gente vai conseguir antecipar. A gente vai ter melhores valores, porque o cálculo também considera o tempo de contribuição. Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser pensado, tá? E o jeito errado da gente fazer isso é não fazendo, tá? Se a gente não fizer, vai dar errado. Vai dar errado por quê? Porque a gente não vai ter contribuição, a gente não vai ter recolhimento. Então, o jeito certo de fazer, é botar como meta, como prioridade, parar, ir lá e começar a fazer o recolhimento de INSS, tá? Fazer o teu cadastro no INSS se tu não tem, gerar a guia ou comprar o carnê e começar a fazer o recolhimento, tá? E analisar os tipos de alíquotas, o valor, tem que fazer tudo certinho para que a gente consiga antecipar, tá bom? Então eu quero deixar um recado final, comece agora, comece a contribuir hoje para ter uma aposentadoria boa, uma qualidade de vida, uma velhice boa e para evitar problemas com a Receita Federal. Por quê? Quem é obrigado a fazer o recolhimento, quem é responsável pelo recolhimento é a gente. E a gente é obrigado, se a gente tem remuneração, a gente é obrigado a recolher para o INSS.